Olá, mulher! Mulher, você já sentiu alguma dificuldade? Por exemplo, você sabe que você precisa fazer exercícios, mas você sente dificuldade porque você não sabe o que você tem que fazer, quando você deve fazer, como você deve fazer, você até tem consciência. Você sabe que para eliminar suas dores no corpo, você precisa fazer exercícios que te deem de volta a sua lubrificação das cartilagens, que deixam seu corpo mais forte, que te deixam independente dos remédios para dor, que te deixam com a mobilidade restaurada, que te deem aí de volta o movimento para a sua vida, para que você consiga eliminar suas dores no corpo sem remédios. Mas você tem dificuldade para praticar exercícios. Comenta aqui para mim se esse é o seu caso. E então, fica aqui comigo, que nessa live a gente vai falar sobre isso. O assunto da nossa live é sobre isso, sobre a dificuldade em praticar os exercícios. E eu sou a Vanessa, eu sou fisioterapeuta. E então, a gente vai entender primeiro, a primeira coisa que a gente vai entender é o que é. O que é essa dificuldade de praticar os exercícios? Por que ela acontece? Então, olha só. Existem dois tipos de dificuldade e eu quero que vocês vão comentando aqui comigo, vão contando aqui para mim se vocês passam por isso. Mas existe aquela dificuldade de que você não sabe o que você precisa fazer, né? Você sabe que você precisa fazer alguma coisa para eliminar suas dores no corpo sem remédios, mas você não sabe o que você deve fazer, você não sabe como que você deve fazer aquilo, e você não sabe também se aquele exercício é indicado para você, que sente dor, você que sente dor na coluna, você que quer eliminar as suas dores nos ombros, você que quer eliminar as suas dores no quadril, você que quer eliminar as suas dores nos joelhos, você está sentindo dor, mas você não sabe se aquele tipo de exercício é indicado para quem tem dor, se ele é indicado para você que está sentindo dor, para você que tem uma patologia, para você que tem já uma degeneração na cartilagem, para você que por algum motivo está sentindo dor aí nas suas articulações. Então, primeiro é isso, a primeira dificuldade. Acontece isso com você? Coloca aqui para mim nos comentários. E a segunda dificuldade é a falta de disciplina. É quando você até sabe o que você precisa fazer, mas você não consegue seguir ali porque você não tem uma disciplina para fazer os exercícios que vão te ajudar a eliminar suas dores no corpo. E se esse é o seu caso, conta aqui para mim. Tô vendo aqui, ó, tem muita dor, não sei o que fazer. Que mais? Sinto muita dor. Então tá. Então bora lá. Bom, primeira coisa que você precisa entender. Existem exercícios que são específicos para tratar dores. Esses exercícios que são específicos para eliminar as dores no corpo sem remédios não são os mesmos exercícios e nem é passado da mesma maneira do que para uma pessoa que não tem dor, tá? Primeira coisa, um tipo de exercício é um tipo de exercício comum de academia que você vai para emagrecer, condicionar, sei lá, alguma coisa mais preventiva. Outra coisa são os exercícios para eliminar as dores no corpo, que são exercícios que são específicos para tratar a dor no corpo. Qual que é o melhor tipo de exercício para eliminar as dores no corpo? São os exercícios terapêuticos, os exercícios que tratam ali a sua dor. São os exercícios que vão fazer com que a sua cartilagem, a sua articulação voltem a se movimentar sem rigidez, sem aquela sensação de se sentir travada, sem aquela sensação de ficar limitada na hora que você vai agachar, sem ter limitação na hora que você vai caminhar, sem ter ali nenhum bloqueio que te impeça de fazer o movimento, seja o bloqueio da sua articulação ou o bloqueio da dor, porque às vezes você não chega nem no bloqueio da articulação, né? Porque você tem tanta dor que fica difícil até de fazer os exercícios, os movimentos mais simples. Mas sim,
Existem exercícios específicos para a gente ir lá e tratar a causa da tua dor, para você eliminar suas dores no corpo sem remédios. Vanessa, mas para eliminar a dor, tem exercício que não pode ser feito? Se eu tenho dor, tem coisas que eu não posso fazer? Tem, claro que tem. Tem várias patologias que têm restrições. A maioria delas tem ali várias coisas que você tem que prestar atenção na hora que você vai fazer os movimentos. E para tratar, por exemplo, uma coluna, eu preciso fazer alguns exercícios que são específicos, não somente para a coluna, mas para tudo que vai interferir para que a minha coluna funcione direitinho. Ó, eu tenho uma aluna lá no MPO que ela até mandou uma mensagem para mim assim: eu tenho muita dor na minha lombar. E eu pensava que eu não podia fazer nenhum tipo de exercício, né? Fui descobrir aqui com você, depois que eu entrei no método, que eu fui descobrir, porque eu tinha medo. Eu ficava pensando assim, ela até falou, ela é do sul, né? Ela fala assim, eu fazia os exercícios e eu achava assim que ia magoar as minhas costas, né? Era essa palavra que ela falava. E porque ela sentia bastante dor. Então ela não sabia, ela tinha dificuldade de praticar os exercícios antes de entrar para o MPO, porque ela não sabia nem o que ela podia fazer. Então ela ficava morrendo de medo de fazer exercício e achava, será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou conseguir fazer? Porque eu sinto muita dor. Eu tenho ali limitação, alguns movimentos no meu dia a dia já são bastante doloridos, mas sim, existem alguns movimentos que a gente vai fazer que são movimentos muito simples, tá? Não é nada mirabolante, nada arriscado, nada que vá ter a chance, o risco de aumentar a tua dor, nada que vá piorar a tua lesão, nem colocar o seu corpo em risco não, tá? São exercícios leves, movimentos leves que vão fazer com que devolva para o seu corpo aquilo que você perdeu e elimine suas dores no corpo sem remédios. Então, existem alguns movimentos que em algumas patologias a gente não deve fazer de jeito nenhum, tanto é que lá no MPO a gente tem um módulo, né, inicial ali para as alunas que tem algumas adaptações de movimento, porque tem algumas patologias, por exemplo, quem tem prótese no joelho, por exemplo, tem alguns movimentos, prótese no quadril, tem alguns movimentos que não pode fazer, porque se fizer aquele movimento, não só no exercício, mas também na vida, né? Porque os exercícios são também para você usar no seu dia a dia. São para você entender o teu corpo, despertar a consciência do teu corpo para você poder se movimentar no seu dia a dia sem ter nenhum problema, sem ficar calculando os seus movimentos, tá? Então, existem sim alguns movimentos, por exemplo, no caso da prótese, que se você fizer aquele movimento daquela maneira, você pode perder a cirurgia que você fez, tá? Existem várias coisas que a gente precisa adaptar, porque se o seu corpo está sentindo dor, se o seu corpo tem uma limitação, você não vai conseguir fazer aquele movimento, talvez no começo, um movimento muito grande, né? Um movimento mais complexo, muita repetição. Não. Para quem tem dor, existem exercícios específicos e existem maneiras da gente adaptar. A gente consegue modificar todos os exercícios. Vanessa, mas todos eles, sim, tá? Existem centenas de movimentos, centenas de exercícios que existem que a gente pode usar ali adaptações, né? Não necessariamente você tem que fazer o movimento daquela maneira, porque eu sei, algumas mulheres têm dificuldade ali de fazer um exercício porque elas não sabem o que elas devem fazer, não sabem como que tem que ser, não sabem qual que é a melhor maneira, não sabem nem a posição de fazer o movimento, não sabem quantas repetições, a carga que tem que fazer. Então, é necessário ter essa clareza, é necessário seguir um passo a passo se você quer de fato eliminar suas dores no corpo, né? Senão, você vai ficar aí frustrada, pensando que você não pode fazer nada e que o que a vida tem para você é isso, que você tem que se conformar, porque é assim mesmo, né? Passou de um tempo ali, não tem mais jeito, degeneração, não tem o que fazer. Minha família é assim, é genético, não tem o que fazer. É porque é a minha idade. Não deixe que isso seja
aí um empecilho para você eliminar suas dores. Não, essas são algumas crenças que limitam você e que te impedem de eliminar as dores no corpo, tá? Ah, mas Vanessa, e se eu tenho, então, alguma dificuldade? É possível, então, mesmo que eu seja uma pessoa que eu nunca fiz exercício na vida, eu me sinto dura, travada, ixi, para amarrar o sapato é difícil, para mim cortar a unha do meu pé é impossível, agachar para pegar alguma coisa no chão, para mim tá cada vez mais desafiador. Sim, tá? É para você. Exatamente porque você sente dificuldade, exatamente porque você sente uma limitação, exatamente porque para você hoje está difícil que você precisa eliminar suas dores no corpo sem remédios. Por quê? Já pensou? Se você não fizer nada, o que pode acontecer com você? Vamos pensar um pouquinho. Se você não fizer nada, as chances são de que sua patologia vai evoluir, tá? Eu sou muito sincera aqui com vocês, tá? A patologia ela evolui. Se a gente não fizer nada, o desgaste aumenta, a inflamação aumenta, a hérnia de disco aumenta. Sozinha, gente, nada some. Sozinha, esperar a dor passar, ela não passa. É um tipo de coisa que não funciona com o tempo, tá? Quanto mais o tempo passa, mais dependente você vai ficando, mais difícil vai ficando de fazer os movimentos mais simples do seu dia a dia. Você vai se sentindo mais frustrada a cada vez se você não fizer nada, tá? Por que eu preciso, então, investir tempo? Por que eu preciso investir dinheiro nisso? Faz a conta. Quanto que você, hoje em dia, gasta com medicação para dor? Ah lá, tem um monte de gente falando aqui, ó, eu tomo medicação, mas não passa. Quanto você gasta por mês? Faz a continha com remédio para você tentar eliminar a tua dor, só que ela não elimina, né? Porque se ela eliminasse, você não tinha que ficar gastando dinheiro todos os meses para tentar eliminar a sua dor. Faz sentido? Faz sentido? Ó, um analgésico baratinho, aí se a gente for fazer a conta, vou falar até o nome aqui, uma Novalgina. Uma Novalgina ali, ela custa na farmácia mais ou menos uns R$20. R$20 e vem ali 10 comprimidos. 10 comprimidos você vai ter que tomar ali de 6 em 6 horas, 8 em 8 horas. Faz a conta. Se você é uma pessoa que tem que tomar remédio todos os dias, ou toda semana, ou todos os meses, faz o cálculo do quanto que você gasta por mês com remédio, que só te deixa com problema gastrointestinal, que piora muito as condições do teu corpo por dentro, né? Porque o intestino, o fígado, o rim, até mesmo o coração são super sobrecarregados quando você toma essas bombas de remédio. Vai passando um tempo, aquela medicação começa a não fazer efeito. Aí ou você tem que aumentar a dosagem, ou você tem que diminuir o tempo ali do intervalo, né? Porque não faz mais efeito de 6 em 6 horas, você começa a diminuir. Você fica desesperado, você fala, não, vou tomar de 4 em 4. Aí você vai lá e começa a tomar o remédio dessa maneira. Aí depois passa a não fazer efeito, você vai e procura um princípio ativo mais forte, alguma coisa mais forte para tentar sanar aquele problema. Só que a dor não passa, a dor não passa. E quanto mais você ficar fazendo isso, ficar investindo o seu dinheiro ali em gastar com remédios, isso não vai eliminar a tua dor, tá? Por quê? Às vezes você tem um problema ali, uma patologia, alguma coisa que é muito simples. Ah, Vanessa, mas o que é uma coisa muito simples? Vamos falar que até uma hérnia de disco é uma patologia mais simples, tá? Até uma hérnia de disco, tá? Não tô falando com relação à dor, nem nada assim, mas é uma coisa que tem como a gente resolver. Uma tendinite, uma bursite, são alguns problemas ali que são mais simples, né? Imagina só, se você ficar lá, perdendo o teu tempo, tomando remédio, gastando com remédio, o que vai acontecer? Esse problema ele vai progredir. Por quê? A partir do momento que você está ali gastando seu dinheiro só com medicação para tentar sanar aquela dor, a sua dor vai ter chance de se tornar muito mais crônica, porque o remédio está ali, ele mascara a tua dor. Então parece que a dor passa, mas a dor não passa, porque se passasse você não estava aqui, né? Se a dor tivesse passado, você não estava aqui me assistindo. Seja bem sincera, se você não sentisse dor, você não precisava estar aqui ouvindo a Vanessa falar sobre eliminação de dores no corpo, né?
chega uma hora que ele para de fazer efeito. E aí você tem que tratar a causa daquilo. Se você está tentando tratar só com remédio, você está jogando seu dinheiro no lixo. Por quê? Não é só o remédio que vai adiantar para a tua dor. Em alguns casos pode ser necessário tomar uma medicação, sim, mas quando ela é necessária. Agora, quando você está ali todos os dias, toda semana, todos os meses, tendo que tomar remédio para a tua dor, porque senão a tua dor não passa, é porque a sua dor não está passando, tá? Seja sincera com você, tá? Faz esse pensamento aí, faz essa reflexão e entenda que não tem como, tá? Não tem como, o remédio não vai fazer um milagre. Uma articulação, por exemplo, que tá ali sem movimento, que tá sentindo dor, que você tá sentindo uma dor insuportável porque tá ali, a musculatura tá sobrecarregada, aquele espaço da articulação tá muito pequenininho, o remédio não te devolve. O remédio não vai aumentar o espaço da articulação, o remédio não vai aumentar a lubrificação da cartilagem, o remédio não vai aumentar a circulação, não vai te dar mais força, não vai te dar mais mobilidade. Tá? Então, é preciso você ter essa consciência e saber que a única maneira que tem comprovação de que você consegue eliminar as suas dores é praticando exercícios terapêuticos para aliviar aquela dor, tá? No começo, pode ser um pouco mais desafiador? Pode. No começo tá? No começo pode ser um pouco mais desafiador. Tem aluna que entra para fazer os exercícios, né? Entra lá no método e tá mais travadinha, né? Tá mais difícil de fazer os movimentos. Algumas que acham até que vai ser difícil para elas, porque de repente não faz muito tempo que tá parada, né? Faz muito tempo que tá sem fazer exercício. Mas é justamente porque você tá com dificuldade em praticar os exercícios que é importante você seguir um método que te mostra começo, meio e fim. O que você deve fazer, o que você não deve fazer, como você deve fazer, por quantas vezes, por quanto tempo, em qual frequência, porque senão a dificuldade de fazer exercício e até mesmo a dificuldade de ter disciplina para praticar os exercícios, ela continua ali, porque você fica perdida. É tanta coisa na internet, é tanta informação, tanta coisa. Às vezes você faz exercício, tem mulher que faz exercício que aprendeu lá na ginástica há 25 anos atrás e faz sempre a mesma coisa e fala: ah, mas eu faço alongamento todo dia. Sim, mas você faz sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, seu músculo tem sempre o mesmo estímulo e nada muda. Se você continuar fazendo o que você está fazendo agora e que não está te dando nenhum resultado, você vai continuar exatamente com os mesmos resultados. Não tem como eu buscar alguma coisa diferente, um resultado diferente. Não tem como eu buscar a eliminação de dores se eu não fizer nada para isso. Entendeu? Fica muito, muito mais difícil. E o melhor momento? Qual que é o melhor momento, Vanessa? Se eu tenho já uma degeneração, se eu tô sentindo dor aqui, tô vendo que tem gente aqui na live que tá com dor na coluna. Vanessa, mas se eu já tenho uma artrose, se eu já tenho ali uma hérnia de disco, ainda assim, é possível? Esse é o momento? E se eu tô travada, se eu tô com muita dor, é o momento? Sim, tá? Não espere, não ache que você vai deixar a dor passar para depois você começar. Não, é exatamente porque você tá sentindo dor que você precisa começar. Você precisa dar o primeiro passo. Como eu disse para você, no começo pode ser um pouquinho desconfortável, mas você, fazendo os movimentos corretos, que vão te levar à eliminação de dores sem remédios, sabendo exatamente como você deve fazer, você vai conhecendo o teu corpo e aos pouquinhos você já vai vendo efeito. Você já vai vendo os movimentos acontecendo aí de volta, você vai vendo já a sua libertação dos remédios, você já vai vendo sua dor sumir aos pouquinhos, mas você precisa começar, tá? Você precisa começar. Como que eu organizo isso? Ó, o MPO, a gente tá com inscrições abertas. A gente abriu essa semana e eu vou ficar só por mais alguns dias com as inscrições abertas. Lá no MPO, por exemplo, quando as alunas entram, elas têm lá, logo no primeiro módulo ali, para elas acessarem nas aulas, elas têm ali uma aula que é somente para elas terem ali o conhecimento do corpo. Então, para elas entenderem exatamente a maneira que elas devem se movimentar, para que elas não tenham dor, para que elas evitem as dores, para que elas consigam relaxar a musculatura, para que elas consigam ativar músculos que são importantes e que muitas vezes estão dormindo ali. Aquela musculatura, ela não está trabalhando, ela não está tendo ali um estímulo, por isso que as dores estão acontecendo. Mas são movimentos muito simples, movimentos muito suaves e que vão fazer com que a sua articulação tenha de volta os movimentos, que você ali, ó, descomprima a sua artrose, ganhe espaço ali no seu disco vertebral.
que aquele disco vertebral comece a ter nutrição, que os seus tendões voltem a esticar e mandem embora as tendinites, que diminuam as sobrecargas da articulação para você sanar as dores das bursites, tá? É dessa maneira que acontece. Mas é muito simples, é só começar, é só dar esse primeiro passo. E aí, aos poucos, você vai vendo a sua dor sumindo, aos poucos você vai vendo que vai ficando muito mais fácil de você caminhar, de você praticar algum esporte que você sempre quis, de você voltar a dormir bem, dormir horas, a noite inteira, sem ter que ficar virando de um lado para o outro porque não tem posição por conta da dor, tá? E se liberta dos remédios também, que é muito bom, só de não ter toda essa sobrecarga aí dentro do teu corpo, não fazendo mal para você, você já tem uma grande vantagem, né? Além disso, você está prevenindo várias outras patologias, várias outras lesões, várias outras doenças, né? Eu tenho uma aluna até que comentou comigo numa live, tem até uma entrevista aqui com ela, que ela me falou que antes ela tentou já fazer alguns tipos de exercício, né? Antes de entrar para o MPO, ela tentou fazer até pilates presencialmente, usando aparelho e tudo mais, mas ela não teve os mesmos resultados. Por quê? Até com o próprio corpo dela, até de fazer os movimentos, colocando uma carga ainda, colocando mola ali, tendo que empurrar alguma coisa, usando aparelho ali, mais piorava a dor dela do que melhorava, porque ela não tinha nem controle ainda sobre o próprio corpo. A partir do momento que ela ganhou toda essa consciência, que ela melhorou toda a organização do corpo, que ela diminuiu a sobrecarga e aprendeu como que funciona, agora ela tem uma vida sem dor, agora ela consegue se movimentar, consegue cuidar da casa dela, consegue cuidar da família dela, sem sentir dor. Então, se isso foi possível para ela, e também para milhares de mulheres que você vê aqui, inclusive todos os dias exemplos dessas mulheres aqui nas minhas redes sociais, para você também é possível, tá? Para você também é possível, mas você precisa começar, né? Você precisa começar, não deixar o tempo passar. Se você deixar o tempo passar, lá na frente vai ser tarde, tá? Lá na frente vai ser tarde, suas articulações vão estar cada vez mais prejudicadas, sua mobilidade vai estar cada vez mais reduzida, vai estar mais difícil de fazer os movimentos que hoje já estão difíceis. Se deixar o tempo passar, eles vão ficar piores. Pode ser que você precise até passar por uma cirurgia, usar uma bengala, cadeira de roda, de verdade, tá? Então, você precisa começar, mas você precisa começar agora, tá? Você precisa tomar essa atitude, essa decisão agora. E eu vou tirar algumas dúvidas aqui, que eu vi que chegaram algumas dúvidas aqui no Facebook e no Instagram. Manda sua dúvida aqui para mim nos comentários. Vamos lá. Vamos tirar todas as suas dúvidas. Valerie, nesse momento estou sentindo muitas dores na cervical. Valerie, esse é o momento para você eliminar suas dores na cervical. Ó, a gente tá com inscrições abertas pro MPO, tá? Para você saber tudo que tem no método, todas as informações, tudo que tá incluso, tudo, garantia, bônus, preço, forma de pagamento e tudo mais, clica no link do meu perfil, lá tem um vídeo onde eu explico tudo em detalhes, naquela mesma página tem tudo em texto também, se você gosta de ler, tá tudo lá também listadinho, tudo que tem no método, para você ter ali clareza do que você vai receber se inscrevendo nessa turma do MPO, tá? Porque a gente tem muitos resultados aí de dor na cervical, de artrose, hérnia de disco, espondilolistese, espondilose, espondilite. Então, se você está sentindo dor aí no seu pescoço, você pode mudar isso em poucos dias. Micaela, eu sinto muitas dores na lombar e nas costas. Ó, você que tem dor na lombar, também. As aulas são indicadas para quem tem dor na lombar também, tá? Mesmo que a sua dor seja aí de alguma patologia, ou mesmo que você nem saiba. Às vezes você sente dor na tua coluna, mas você nem sabe o que está acontecendo com ela, né? Você não sabe o motivo. E não necessariamente você tem que saber o motivo, até porque a patologia, ela só me diz o que está ali no exame. Mas na realidade a causa da tua dor não é a sua hérnia de disco, não é a sua artrose, é alguma outra parte do teu corpo que está sendo sobrecarregada, alguma musculatura que está tensionada, alguma articulação que não está movendo direito, e a gente vai cuidar e vai tratar a causa. A gente vai parar de olhar somente para o sintoma, igual ao tratamento tradicional, igual a fisioterapia convencional, e a gente vai tratar realmente a causa, voltando a ter os movimentos de volta para que você recupere,
para você parar de sentir dor. Não tenho disciplina, dores nos joelhos. Ó, sobre a disciplina, é muito fácil de você se organizar. No MPO, para você ter uma ideia, a gente tem aluna em 20 países, tá? Então, tem aluna que faz aula lá no Japão e tem aluna que faz aula aqui no Brasil. As aulas você pode acessar por onde você estiver. Você pode acessar pelo teu celular, você pode acessar pelo seu computador, você pode acessar pelo seu tablet, você pode até usar ali na televisão. Tem até um aplicativo para televisão que você pode baixar o aplicativo e assistir as aulas ali. Então, quanto a isso de ter disciplina, na realidade não é nem disciplina, é mais falta de organização, sabe? A gente tem que se priorizar um pouquinho e marcar na tua agenda mesmo. Se você fizer, ó, as aulas têm mais ou menos 25 minutos. 25 minutos, não importa com que você trabalhe, não importa tão corrida a sua vida seja, 25 minutos todo mundo tem ali para organizar na rotina. Você pode, por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha o dia inteiro, não sei como é a tua rotina, Sherry, mas assim, se você tem uma vida aí corrida, você trabalha o dia inteiro, você pode fazer igual minha aluna Nair. A minha aluna Nair, ela faz as aulas assim que ela chega em casa do trabalho. Ela sai de casa, acho que 6 da manhã, volta para casa às 7 da noite. Ela tem um combinado com a família. Aí ela fala, ó, falou para a filha e para o marido, na hora que eu chegar em casa, a gente vai fingir que eu ainda não cheguei em casa, tá? Porque eu tenho minha aula para fazer. Então ela já se organiza, na hora que ela chega na casa dela, ela só troca de roupa e vai fazer as aulas, porque ela não precisa marcar horário, ela não precisa gastar tempo, tá? E isso impedia ela, aliás, de fazer as aulas antes. Por quê? Ela sabia, ela estava sentindo dores nas articulações por conta da menopausa. E ela sabia que ela precisava fazer os exercícios para melhorar, mas ela tinha uma vida corrida, ela não tinha tempo. Então a maneira que ela fez foi um combinado com a família. Ela pegou, organizou, sentou com todo mundo e falou, ó, eu vou chegar em casa, vou fazer primeiro as minhas aulas, depois eu cheguei em casa, tá? Depois eu começo a cuidar da casa, começo a fazer as coisas. Na hora do almoço, por exemplo, se você tem ali 1 hora de almoço, você não vai ficar 1 hora comendo, né? Ninguém fica 1 hora comendo. Então você primeiro pega, faz os seus exercícios, são 25 minutos. Você pode fazer 3 vezes na semana, tá? 3 vezes na semana já vai te dar muito resultado. Terminou ali, aí depois você almoça. Ou então você pode acordar um pouquinho mais cedo. Acorda um pouquinho antes, até vai te dar um gás pro seu dia a dia, você vai se sentir muito melhor, você vai se sentir muito mais preparada, seu cérebro já vai estar funcionando melhor, você já vai estar muito mais concentrada, com mais foco e vai até render mais no trabalho. A gente tem uma aluna que ela trabalha com meta, um trabalho que exige mais dela, mais raciocínio e tudo mais, e ela falou que ela, depois que começou a fazer as aulas, melhorou o desempenho dela no trabalho, porque ela faz as aulas antes e aí depois ela vai trabalhar, então ela consegue render mais no trabalho por conta disso. E fora que aí ela não sente dor, né, porque no final do dia ela sentia dor no pescoço todo dia, aí ela faz as aulas antes, aí ela não sente mais dor no pescoço, então ela começou a render mais. Ó que maravilha. Qual o melhor exercício para acabar com a dor no joelho? Não existe um exercício, tá? Você precisa seguir o método, tá? O MPO é um método comprovado, testado, aprovado por milhares de mulheres e que ajuda também a eliminar as dores nos joelhos. Tem vários casos de alunas aqui que você pode assistir, mas o mais importante é que não vai ser um exercício. O joelho precisa de várias coisas, assim como todas as articulações, a gente precisa passar por etapas, né? Se fosse um exercício só, era só gravar um vídeo aqui, você assistir o vídeo, fazer um exercício e a dor ia passar. Mas infelizmente não funciona assim, né? A gente tem que ter ali todo um passo a passo. Então existem alguns movimentos que você precisa fazer antes, outros movimentos que você tem que fazer depois, outros movimentos que você tem que fazer depois. E aí aos pouquinhos a gente vai progredindo, tá? Porque um tratamento, ele tem uma progressão, ele tem uma programação e ele vai progredindo aos poucos de acordo com o objetivo. Agora, não existe um único melhor exercício. Não existe o melhor exercício para o quadril, ou o melhor exercício para a coluna, ou o melhor exercício para dor no pé. Não existe. O que existe é você seguir um método com todo o passo a passo que te mostra exatamente quando, como e o que fazer, tá?
Agora mesmo estou sentada assistindo você, chorando as dores, assisto seus exercícios e vou praticando. Micaela, aproveita essa chance então de entrar lá no MPO e ter meu acompanhamento, tá? Você pode acessar as aulas por 12 meses, fazer aula comigo uma vez na semana, inclusive hoje tem aula com as minhas alunas, né? Com as turmas antigas, elas têm aula hoje. Semana que vem a gente já começa também as aulas ao vivo com essa turma nova, com a turma 13, e aí você vai poder participar também, então... Ó, se inscreve, semana que vem você já tem aula ao vivo comigo, pode me mandar seus exames, inclusive tirar suas dúvidas, mandar vídeo seu fazendo exercício, tá? Isso a gente consegue fazer com as nossas alunas porque elas têm acompanhamento. Por isso que em breve eu vou ter que fechar as inscrições, né? Porque se eu deixar muita gente entrar, a gente não consegue dar o suporte necessário. Então, a hora é agora, tá? Faz a sua inscrição, garante sua vaga para você parar de ter essa realidade aí. Você tá seguindo algumas dicas, tá acompanhando aqui, só que ó, você tá sentindo bastante dor, você precisa de acompanhamento. Embora eu poste algumas dicas aqui nas redes sociais que podem dar uma ajudinha, elas não são um método, né? Elas não vão te levar à eliminação de dores sem remédios. Para eliminar as dores, você precisa de um passo a passo, por isso que é importante você seguir assim. Eu tenho 5 hérnias de disco, tomo muita medicação e não sara. Ó, a gente tem aluna que tem hérnia de disco, 5 hérnias de disco, assim como você, e que até o médico dela fica impressionado, que ele fala, como assim você consegue fazer tudo isso na tua vida, consegue fazer esses exercícios, tendo 5 hérnias de disco, ela ainda tem uma compressão lá na medula. Então, se ela consegue fazer os exercícios, se ela conseguiu se libertar dos remédios, você também consegue, tá? É possível para você também, mesmo que você tenha hérnia de disco, tá? A hérnia de disco, ela não é um empecilho, ela é um motivo, ela é um motivo pelo qual você deve fazer a sua inscrição e realmente ter ali um método que vai te levar à eliminação de dores sem remédios. Agora, ficar tomando remédio para hérnia de disco não vai funcionar, tá? Eu tenho hérnia de disco também. E eu sei que remédio para hérnia de disco não funciona. O que funciona é você ganhar espaço de volta na sua articulação, soltar a sua musculatura pouco a pouco, voltando a se movimentar sem ficar travada. Agora, só a medicação ela vai amenizar um pouco a tua dor, tá? Mas não é ela que vai fazer você não ter crise de dor, você não travar as costas. O que vai fazer isso, que vai te devolver os movimentos e evitar que isso aconteça, é você fazer exercícios terapêuticos próprios, focados na eliminação de dores. Eu preciso de resultados, tenho 54 anos e sou magra. Lucilene, mas ser magrinha ou ser gordinha não tem nada a ver com a dor, tá? A gente tem aluna de todos os tipos de corpos lá no MPO. Tem aluna magrinha que sentia dor, tem aluna gordinha que sentia dor. Não é o seu peso que vai te dizer se você vai ter alguma dor ou se você não vai ter dor, tá? Isso não tem nada a ver, nem muito menos a tua idade também. Tá? Tem pessoas novas que sentem dor, tem pessoas que são mais velhas e que não sentem dor nenhuma, tá bom? Não tem nenhuma relação, não. Independente do corpo que você tem, se você precisa de resultado, você pode garantir sua vaga lá no MPO, que o MPO é um método que vai te trazer resultado. Também é indicado para quem tem artrose no quadril e dor na virilha também, tá? Também é indicado. Posso tirar cópia de texto para estudar melhor bem a apostila? Raquel, não é um método para profissional da saúde, não é para educador físico, não é para fisioterapeuta, não tem apostila, tá? Não é um curso de formação, não. É um método para mulheres que querem eliminar as dores no corpo. Então, se você tem dor na coluna, se você tem dor no joelho, se você tem dor no quadril, se você tem dor no ombro, as aulas elas são 100% práticas, tá? São aulas em vídeo, onde você, assim que você faz sua inscrição, você vai receber um e-mail para você criar a tua senha, tem um portal de alunas que você vai lá e vai acessar as aulas, tá?
não é livro, nem nada assim, é muito didático, são aulas 100% ali gravadas, microfonadas, todas em alta qualidade, para você ver, rever as aulas, fazer os exercícios, tirar dúvida, tá bom? No horário que for melhor para você. Bom, mulheres, vou finalizar a nossa live de hoje por aqui, mas ó, de uma coisa é fato. Você consegue eliminar suas dores no corpo depois que você começar a fazer tudo isso. A dificuldade para fazer os exercícios, ela não é um motivo para você não entrar. Por quê? Justamente porque você tem dificuldade, que você vai ter acompanhamento e tudo minuciosamente organizado para você seguir um plano de aula. Você vai saber exatamente o que você deve fazer, quando você deve fazer, como você deve fazer, e você vai poder acessar de qualquer lugar que você tiver do mundo, tá? Então, se esse era para você aí um motivo para você não entrar, esse não é mais um motivo, porque olha só, é possível você eliminar suas dores no corpo, só que essa oportunidade vai ficar aberta por pouco tempo. Para você fazer a sua inscrição lá no MPO, você deve clicar no link que está no meu perfil, ou se você está me vendo pelo YouTube ou pelo Facebook, no link que está aqui nos comentários, ou está aqui na descrição do vídeo, para você conseguir garantir a sua vaga. Como eu faço para enviar meus exames para você? Fiz uma ressonância da coluna. Micaela, assim que as alunas se inscrevem, a gente manda uma mensagem de boas-vindas, e eu sempre falo nessa mensagem de boas-vindas, a gente tem um suporte de WhatsApp para as alunas, onde elas podem enviar os exames para eu analisar, tá? Fica tranquila, se você tem exame, é só você entrar, e aí eu analiso o seu exame, falo para você se tem alguma coisa que você não pode fazer, ou alguma coisa que você deve fazer, tá? Que as alunas, elas têm esse suporte. Boa tarde para vocês, até mais, tchau!